Então vamos fechando os nossos olhos. E Jesus, sempre Jesus conosco. Ele é a luz, Ele é o conforto, Ele é o ensinamento, Ele é o abraço, Ele é o amor. Jesus. E hoje, em especial, nós pedimos ao Mestre, com certeza Ele já está lá, mas que o Mestre esteja amparando todos os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. O sofrimento é grande, a dor é grande, e que Jesus esteja ao lado deles, para que não se desesperem, para que compreendam, para que sigam adiante, para que tenham esperanças. As coisas se normalizam, apesar da dor. Como diz ou dizia o nosso Chico, tudo passa e haverá de passar essa dor, esse sofrimento, e esses nossos irmãos se reerguerão. É um povo trabalhador, unido, organizado, e que esse povo una o Brasil inteiro, porque através do sofrimento desse povo, nós percebemos uma movimentação em todo o país, pessoas que se mobilizam, que de alguma forma auxiliam para que eles sejam socorridos. E a doutrina espírita nos explica de uma maneira tão bonita, quando ela fala de flagelos. Esses flagelos que machucam, que maltratam, mas que esses flagelos também fazem com que a humanidade avance em pouco tempo aquilo que duraria séculos. A dor une, a dor mobiliza, a dor corrige, a dor nos aproxima sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Tem gente aí, Michel, Priscila, Luci, Flávia, pessoal que está chegando, que já perdi aqui. Hoje nós vamos falar sobre as mães, né? Parabenizar as mães, todas as mães. Então, dia 12 agora, Dia das Mães. Então é uma homenagem justa, sem sombra de dúvida, né? Porque a mãe tem um papel coadjuvante na criação. Ela é a sustentação da família. E aí pergunta-se, o que é família? Muitos hoje em dia não sabem, né? Fala família, mas sem entender o que é família. Família é uma instituição divina, sagrada. Ela se forma antes mesmo da nossa chegada aqui na Terra. Nessa encarnação, por exemplo, quando planejamos a chegada aqui, já sabemos aonde vamos, já sabemos quem serão os nossos pais, né? Como será a nossa convivência. É uma oportunidade maravilhosa de estarmos novamente juntos, corrigindo, buscando todos o crescimento de todos. Isso é maravilhoso. Família, que muitos hoje, infelizmente, não estão prestando atenção, né? E esse nosso reencontro em família é o reencontro com o passado, aquilo que fizemos as pessoas em outras oportunidades. E esse reencontro é inevitável. Reencontro por amor ou reencontro pelo sofrimento que nós espalhamos. Então é na família a grande oportunidade desse grande reencontro, né? E aí é que nós vamos alcançar os mais elevados degraus da evolução, porque estamos nos reharmonizando com todos que estão à nossa volta. Mas estamos falando de mãe. Quem é mãe?
é um espírito, como outro qualquer, com suas dificuldades. É um espírito que está aqui na Terra buscando o aprendizado, a evolução. Só que é interessante, ela tem, a mãe, um amor diferente dos demais. Eu não sei que química que é essa, mas um amor de mãe é tão diferente. Podemos dizer que é um amor, lógico, guardado as devidas proporções. É um amor que se aproxima um pouquinho do amor de Deus. Amor de Deus infinito, grandioso. Mas a mãe é tão especial. Ela busca sempre dirigir os filhos para o caminho do bem. Ela é capaz de adotar filhos de outras mães e amar com a mesma intensidade, cuidar da mesma forma, capaz de dar a vida pelos seus filhos. A mãe dá a vida, né? Existem até aquelas que dão a vida aos filhos mais de uma vez. Não se contentou em dar uma única vez. Ela dá a vida ao filho mais de uma vez até. E aí nós vamos ver uma história verídica que mostra bem isso aí. Em março de 2011, aconteceu o maior tremor de terra verificado em território japonês. Ocorreu na região de Fukushima, que fica ao norte do país, e dizimou mais ou menos 20.000 pessoas. Vamos ver um episódio acontecido no meio desse drama todo. Logo que o terremoto se acalmou no Japão, socorristas chegaram às ruínas de uma casa e, através das rachaduras que eles viram na parede, eles encontraram um corpo imóvel. Mas a sua postura, sua posição, pareceu-lhes um tanto estranha. Era o corpo de uma jovem mulher, ajoelhada, como numa posição de prece. Estava debruçada para a frente e suas duas mãos seguravam alguma coisa. A casa foi desabada sobre as suas costas e sobre a sua cabeça. Com muita dificuldade, o líder da equipe de resgate enfiou a mão através de uma fenda na parede para alcançar o corpo, para verificar se ela estava com vida. Mas o corpo, frio, gelado, duro, revelava que ela havia desencarnado. Ele, o chefe da equipe, e seus companheiros deixaram aquela casa, pois precisavam procurar sobreviventes em outros locais e resgatá-los. Por alguma razão meio inexplicável, o líder da equipe foi estimulado por um sentimento interior e irresistível a voltar àquela casa em ruínas, onde ele havia visto o corpo da jovem mulher. Ele voltou e novamente ajoelhou-se, introduziu suas mãos através das rachaduras e constatou que a mulher realmente estava morta. Depois, pesquisou o pouco espaço que restava debaixo do cadáver. De repente, entusiasmado, ele gritou: "Uma criança! Há uma criança aqui!" Vários companheiros foram ajudá-lo no resgate, removendo cuidadosamente as pilhas de objetos arruinados que estavam em torno do corpo da jovem mulher. Uma mãe. Para surpresa e alegria de todos, debaixo do corpo daquela mãezinha havia um bebê de 3 meses de idade, enrolado em um cobertor estampado de flores. Obviamente, ela tinha feito um último sacrifício para salvar seu filho. Quando a casa estava desabando, ela usou o seu corpo para fazer uma barreira a fim de proteger
o seu bebê. A criança ainda estava dormindo tranquilamente quando o líder da equipe a resgatou. Um médico chegou rapidamente para examinar o bebê. Quando abriu o cobertor, viu um telefone celular dentro do cobertor e nele uma mensagem de texto na tela que falava assim: se você sobreviver, meu filho, lembre-se sempre de que eu o amo. Esse celular foi passando de mão em mão e todos da equipe de resgate leram a mensagem materna e todos choravam. Como é grande o amor de uma mãe por seu filho! Claramente a jovem mãe, usando o seu próprio corpo como proteção, deu a vida pelo seu filho e deu ao filho uma nova vida. Fato que revela então a grandeza do amor materno e a disposição de uma mãe de fazer qualquer sacrifício para salvar seu filho. Essa história é real. Aconteceu no Japão. Mãe. A mãe dá a própria vida pelos filhos. Mas vamos perguntar: quem são os filhos? São espíritos que precisam de orientação e a encontram junto à mãe. Não tem melhor orientação que a mãe. Filhos que trazem consigo qualidades, mas trazem também seus defeitos, os seus vícios. Filhos que podem ser simpáticos ou não com essa mãe, né? É a questão de afinidade. Nós sabemos que através da reencarnação recebemos no nosso lar também, na nossa casa, não só aqueles com os quais nós temos uma identidade muito grande, um amor que nos aproxima, mas também recebemos aqueles a quem machucamos no passado. E por eles também fomos machucados. E é então que, no ambiente de um lar, de uma casa, a mãe recebe filhos para aproximá-los e os aproxima através do amor. Os filhos são seres que acertam e erram, como todos nós. Assim como as próprias mães acertam e erram. Mas essa proximidade é maravilhosa. A mãe traz no ventre o filho por 9 meses. Passa por desconfortos, dores, sofrimentos. A mãe às vezes tem um parto sofrido. Carrega o filho nos braços por anos, por alguns anos. A mãe deixa de ter repouso. Não tem mais hora para dormir. Tem que amamentar, tem que cuidar, trocar as fraldas, as dores que a criança tem, né? Dorzinha de barriga, sei lá o que possa ser. Tem que levar ao médico. Não dorme porque a criança está com febre. E mais tarde, quando ela cresce, cuidado com os amiguinhos. Como é que são esses amiguinhos? São bons? Levar para a escola. Não tem mais horário. Tem que levar para a escola. Cuidar as feridas do filho. Preparar o filho para a adolescência, para que ele siga da melhor forma possível. Aborda com ele questões dos vícios, que hoje em dia preocupam tanto. Nossos filhos estão aí para que eles não sejam acolhidos, adotados por criminosos, né? A mãe tem que cuidar dos relacionamentos dos filhos. E ainda dá o auxílio quando o filho constitui um lar. É questão dos netos. Meu Deus, quanta coisa uma mãe, né? Dão a vida e cuidam sempre, sempre. E aquele filho poderia ter sido
Isso nós vamos saber quando desencarnarmos. Aquele filho poderia ter sido perfeitamente até um inimigo do passado. Um inimigo. E que essa mãe, que devota a ele carinho, amor, atenção, no dia que desencarnar, do outro lado, ficará sabendo. E aí ela vai perceber que carregou nos braços alguém com o qual ela não tinha proximidade. Alguém que era um inimigo do passado e que agora, em razão desse caminhar, nessa encarnação que tiveram, aproximou de uma forma tal, ama com tanta intensidade, que nunca mais vai se recordar daquilo que tinha ou que carregava do passado. E todo esse carinho, todo esse cuidado uniu esses dois seres. Se amam. E aconteceu, portanto, uma aproximação maravilhosa, né? Que as pessoas não compreendem. A doutrina espírita nos traz essa visão, essa aproximação tão benéfica, porque é assim que nós vamos conquistando, com o passar do tempo, um espaço melhor na espiritualidade. A responsabilidade da mãe, óbvio, com a ajuda do pai também, o pai ajuda, né? Mas a responsabilidade de uma mãe, ela orienta os filhos para a conduta moral, orienta os filhos no aspecto religioso, né? E para a vida como um todo, para a vida do mundo, né? O dia a dia, está sempre acompanhando. Nós falamos a questão das companhias, né? Como que são esses amigos dos nossos filhos, envolvimento com droga, criminalidade. A mãe precisa ter, para fazer esse trabalho, exige uma firmeza da mãe, uma fortaleza, uma compreensão e, ao mesmo tempo, uma doçura, um sexto sentido. E a mãe parece que não tem sexto sentido. Parece que tem o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, daí para frente. Mãe educa com amor, mas educa com energia, sem violência, mas com energia, com firmeza. E esse amor especial de uma mãe para com seus filhos não é coisa recente, não. Isso não é de hoje, isso vem de longa data. Nós vamos ver, por exemplo, algumas mães que nós tomamos conhecimento através, por exemplo, de narrativas evangélicas. Tantas mães que passaram de forma anônima, mas algumas mães que ficaram registradas. Como nos dias de hoje, nós temos milhões, bilhões, né, de mães. Quantas mães existem no mundo? 2, 3, 4 bilhões, né? Nós somos 7 bilhões. Então, existem bilhões de mães no mundo. E esse amor, anônimo, esse cuidado, anônimo, fica registrado algumas mães, mas tem mães tão especiais, né, que passarão pela vida sem ficar registrada na história, mas registrada no coração daqueles que conviveram com ela. Então vamos ver algumas mães que ficaram registradas ao longo da história. Uma delas, Joana de Cusa. Joana de Cusa. O marido dela era o conhecido como Cusa. Ele era intendente no palácio de Herodes. Ela queria falar de Jesus para o marido. Ela havia ouvido Jesus nas suas pregações, mas o marido não aceitava. O marido estava mais interessado com o poder, né, do palácio, do envolvimento com o judaísmo, com os romanos. Estava lá metido em certas coisas. Mas Cusa, Joana, não conseguia levar ao seu marido a mensagem de Jesus. Isso maltratava o seu coração. E ela tinha um filhinho. O seu marido, passado algum tempo,
em razão de alguns problemas que encontrou lá no seu envolvimento no palácio e tal, ele acaba desencarnando. E Joana, que tinha uma vida material razoável, boa, passou a não ter mais. E cuidava do seu filho, trabalhava para manter o seu filho, mas sempre com a lembrança de Jesus. E Jesus sempre dizia a Joana: Joana, passe a porta estreita, siga firme. E aí nós vamos ver, passados vários anos, Joana sempre seguindo Jesus, né? Seguindo o ensinamento do Mestre. Vamos ver que passados esses anos, nós vamos encontrar Joana, já de cabelos brancos, com seu filhinho, agora já um homem feito, para serem mortos pelos romanos. O sacrifício que era colocado para os cristãos. Joana ia ser queimada viva, e o seu filho também. E no momento extremo, quando ela ia ser morta, e o filho também, o filho, sem compreender bem, pede a Joana: mãe, negue esse Jesus, vamos nos salvar. E Joana olha para o filho e diz: filho, cala-te. Jesus que só fez o bem, foi morto, e nós aqui, que temos tantas dificuldades, estamos sendo mortos por amor a Jesus. Como negar o amor a Jesus? E ela morre na fogueira, né? Essa é Joana de Cusa. Nós vemos, por exemplo, Joana, falamos em lives passadas, Joana Zebedeu, a mãe de João e Tiago, também, né? E o próprio Zebedeu começaram a seguir Jesus e não pararam mais. Maria de Magdala, Maria Madalena, mulher que tinha tido uma vida irregular, mas que começa a seguir Jesus e recebe de Jesus tanto carinho. E ela, certa feita, conversando com o Mestre, Jesus fala: Maria, ame os filhos. Mas, Senhor, eu não sei bem o que é o amor. Não conheço esse amor que você fala. Estou aprendendo agora. Ame, Maria, e adote os filhos de outras mães. Depois de Jesus ter sido morto, Maria de Magdala, já voltando à região da Galileia, ela se defronta com um grupo de leprosos que vinham na sua direção. Os leprosos eram separados do convívio. Os leprosos não permaneciam juntos com a sociedade. Mas Maria de Magdala, coração aberto, a mensagem do Mestre, lá dentro, fazendo bem em todos os instantes, conversa com esses irmãos leprosos. E aí os encaminha para um local onde eles permaneceriam, é o Vale dos Leprosos. E ali ela conduz esses irmãos até lá, para que eles permanecessem lá, ficavam isolados. Maria de Magdala os leva até esse local, mas não contente em levá-los até o local, desce nesse vale e permanece com eles, falando de Jesus, falando do amor, falando do sofrimento que eles passavam. E ela se tornou a mãe de todos aqueles leprosos. Jesus havia dito: Maria, adote filho dos outros. E ela se torna mãe de todas essas pessoas. Ela chega a ser contaminada pela lepra e desencarna em razão disso. Feliz por ter adotado tantos filhos. Nós vamos ver Teresa, Madre Teresa de Calcutá, que não reparava na sua própria dor porque havia adotado toda uma comunidade para socorrer, fazer o bem. Irmã Dulce na Bahia, que maravilha, que trabalho fantástico. E aí nós vamos falar de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de todos nós, a nossa mãe santíssima, Maria de Nazaré. Para quem não conhece
para quem não viu, este é o rosto de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Foi pintado através de uma orientação que Emmanuel faz a Chico Xavier, próximo do Dia das Mães do ano de 1983. Emmanuel pede a Chico que se dirija a um pintor, na verdade era um retratista, que tinha um ateliê aqui na cidade de São Paulo, na rua Conselheiro Crispiniano. O nome dele era Vicente Ávila. E Emmanuel orienta para que Chico fosse até esse retratista e ali ele, Emmanuel, passaria as diretrizes para Chico, e Chico narraria para esse Vicente Ávila, que era o retratista. E aí, depois de várias sessões, é aquilo que nós podemos chamar de retrato falado. Depois de várias sessões, Emmanuel passando para Chico a informação e Chico passando para Vicente Ávila, aparece o rosto de Maria de Nazaré. Da maneira como ela se apresenta na legião Servos de Maria, ou seja, é uma legião orientado por Maria de Nazaré, que vai na erraticidade em busca dos irmãos que partiram aqui da terra em razão do suicídio. E aí Maria vai com a sua legião socorrer esses irmãos que estão padecendo e que precisam descobrir a luz, né? Voltar a ter a luz. Essa é Maria de Nazaré. Mas é bom a gente ver, já falei aqui em outra oportunidade, mas é bom, né? A gente falar de Maria de Nazaré porque é sempre maravilhoso. Maria é maravilhosa, né? Vamos lembrar, por exemplo, Maria de Nazaré, na sua cidade, Nazaré, quando ela recebe a visita de um anjo, o anjo Gabriel, que diz ali, olha, por seu intermédio, o Pai, Deus, vai enviar o seu grande enviado, que seria Jesus. O anjo diz então, não temas, Maria. Ele não sabia o que era, né? Ela estava numa fonte. Na entradinha da cidade de Nazaré tem uma fonte, e ela estava ali. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria diz o quê? Seja feita na escrava a vontade do Senhor. Ela falava num momento de alegria. 33 anos depois, nós vamos ver, novamente ela falaria, seja feita na escrava a vontade do Senhor. Só que agora, num momento de profunda dor. Aquela primeira foi alegria, nessa foi pela dor. Dor de uma mãe. Vamos ver então os instantes finais de Jesus. Ele iria ser preso e depois, em seguida, seria morto. No dia seguinte, quando ele foi preso, no dia seguinte, em copioso pranto, vamos lembrar que ele foi preso numa quinta-feira, ela vê que ele, o filho amado, caminhava na direção do Gólgota, né? Ali em Jerusalém, com dificuldades, o corpo trêmulo pelas vergastadas que ele sofrera, né? Que ele recebia, chibatadas, e ali ele estava caminhando dentro de Jerusalém na direção do Gólgota. Gólgota ficava naquela época fora da cidade velha, mas encostadinho. Obedecendo
Nesse momento que ela vê Jesus passar, obedecendo ao seu instinto maternal, Maria avançou na direção de seu filho, Jesus, para oferecer-lhe auxílio. Só que os guardas romanos a contiveram, não permitiram, porque estavam eles rodeando o seu filho, Jesus. Em seguida, Maria vê que seu filho é vergado sobre o peso da cruz. Estava carregando aquela cruz. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão, o patriarca dos hebreus, patriarca Abraão, que noutro tempo, voltando lá atrás, movido pela voz de Deus, uma voz que Abraão ouviu, agora Abraão estava conduzindo o seu filho amado, Isaque, ao sacrifício no Monte Moriá. Quem teve a oportunidade de ler a Bíblia vai se recordar que Deus, testando Abraão, ele pede para que ele, Abraão, pegue o seu filho tão amado, que era Isaque, e levasse ao Monte Moriá e ali o sacrificasse. E para ver se Abraão obedecia. E Abraão obedeceu. Ele levava o filho Isaque inocente, dilacerado pela dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas ele levava. Mas eis que num momento derradeiro, essa voz, que ele entendeu como Deus, aparece e determina o contrário. E o pai então de Israel, Abraão, regressara à sua casa, ao seu ambiente doméstico, levando de volta o seu filho Isaque amado. O seu filho Isaque com vida. Voltou. E aí Maria, naquele momento em que Jesus estava ali, padecendo, pensava assim também. Certamente, o Deus, o Pai compassivo, vai escutar as minhas preces, dizia Maria, e vai me reservar a alegria igual à de Abraão. Jesus desceria do Calvário, vitorioso para o seu amor, continuando o seu apostolado de redenção. Pensava Maria, coração de mãe, sempre aquela esperança. No entanto, dolorosamente, era surpreendida. Maria viu seu filho içado no madeiro, na cruz, entre ladrões. Terrível angústia naquela hora. Por que o pai não a ouvira? Perguntava ela. Por que não me ouviu? Que fizera para não lhe merecer essa bênção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho no momento em que ele recomendava a João e a ela própria os cuidados entre si. Mãe, eis aí teu filho, se reportando a João, e dizia: filho, eis aí a tua mãe. Recomendava a ela o cuidado com João. Mas quando a cabeça do filho pendeu inerte, morreu, desencarnou, Maria recordou a visita do anjo junto à fonte de Nazaré 33 anos antes. Em retrospectiva maravilhosa, escutou-lhe a saudação celestial, quando o anjo Gabriel lhe dizia que por seu intermédio viria o grande enviado do Pai. Misteriosa força toma então o espírito de Maria. Sim, pensou, Jesus era o meu filho. Todavia, antes de tudo, ele era um mensageiro de Deus. Ela, Maria, possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor, o Pai, guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste se alegrava. Poderia haver lágrimas
em seus olhos, pensou Maria, mas brilhariam festas de vitória no reino do Pai. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Maria, após a morte do Mestre, Maria se dirige a uma cidade de nome, um povoado de nome Bataneia, que ficava na região da Galileia, do outro lado do mar. A sua família residia lá, e ela foi acolhida com carinho, sempre recordando o filho amado. Os anos se passaram. As lembranças de Jesus se convertiam em elementos de ásperas discussões, as divisões que naturalmente aconteceriam entre o entendimento velho e a orientação nova de Jesus. Mas Maria, sempre com as doces recordações do seu Mestre, do seu Filho, Jesus. João, que logo após a morte de Jesus, para levar o Evangelho a outras terras, ele se desloca para a Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. Ele se desloca para lá e passa a morar numa cidade chamada Éfeso. E ali, num dado momento, distribuindo o Evangelho, ele ganha de um príncipe, ali em Éfeso, uma choupana. Uma choupana que fica no alto de uma elevação, local bonito, de onde se vê, bem distante, o mar Mediterrâneo. Agora ele tinha casa. O que ele faz? Vou buscar minha mãe. E retorna, vai até Bataneia e convida Maria. Mãe, recordando, obviamente, as orientações de Jesus. Mãe, venho buscar-te, agora eu tenho a minha casinha lá em Éfeso. E Maria o acompanha. Essa choupana fica num lugar muito bonito que hoje existe uma construção de pedras, marcando, assinalando o local. Durante o dia, João ia para Éfeso, ele descia aquela elevação, ia para a cidade para falar do Evangelho de Jesus para as pessoas. E Maria ficava cuidando da casa, né? Ficava na choupana. E aí ela começou a receber a visita de muitos necessitados, porque ficaram sabendo, obviamente, que a mãe de Jesus agora residia ali, naquele local. E João falava do Evangelho, falava de Jesus, e as pessoas encantadas com a mensagem queriam ir conhecer Maria, levados também pela dor, pelo sofrimento, pela doença, enfim, por tudo aquilo que eles precisavam. Certa feita, um desses necessitados foi até a choupana. E ali, acolhido por Maria, ao sair de lá, ele disse: sois a mãe de nosso Mestre, sois a nossa Mãe Santíssima. E a partir de então, ela passa a ser conhecida como a Mãe Santíssima. Só que os necessitados não paravam de chegar, não paravam de procurá-la. E aí nós vamos ver, ou vamos acompanhar, né, esse amor, essa gratidão de Jesus para com a sua própria mãe. Gratidão total pela mãe, um reconhecimento total. E aí nós vamos ver que, nessa narrativa, num crepúsculo
estrelado. Maria estava lá na choupana, enquanto João estava na cidade. Ela estava entregue às orações, como sempre fazia, às recordações de Jesus, ao acolhimento daqueles que apareciam e que recebiam dela uma ajuda e que depois iam embora. Todos eles. E, naquele momento, embora Maria estivesse sozinha, ela não se sentia só. Em suas meditações, naquela tarde, aproxima-se um pedinte. Ela vê o vulto de um pedinte vindo na sua direção. E ao chegar junto de Maria, esse pedinte diz: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Ela, impressionada, convida esse pedinte a entrar na choupana, mas impressionada com a voz. Aquela voz lhe trazia profunda simpatia, né? E esse pedinte começou a lhe falar das belezas do céu, começou a lhe falar das bem-aventuranças. Ele, o pedinte, compreendia nela, Maria, as mais ternas saudades que estavam lá no seu coração. E Maria, empolgada por tocante surpresa, emocionada. Que mendigo era aquele, pensava Maria. Esse pedinte vem e acalma as dores mais doídas da minha alma. Todos, pensava Maria, vinham para pedir, mas esse não. Esse pedinte veio para dar a mim um conforto, uma paz, uma alegria. E Maria pensava: onde foi que eu vi essa voz meiga e carinhosa antes? Seu coração estava em paz. Então seus olhos se umedeceram de alegria. O hóspede, esse pedinte, lhe estende as mãos e ela ouve ele dizer: mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, Maria olhou para as mãos do pedinte e viu ali 2 chagas. Olhou para os pés e viu lá também as marcas dos cravos que colocaram para prendê-lo na cruz. Então Maria compreendeu a amorosa visita que recebia. Maria então abraça o seu filho e toca o lançaço que fizeram quando ele estava na cruz, quando rasgaram a lateral do mestre. Estava lá o lançaço. No meio de toda essa alegria, Maria se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele não permitiu. Ele levantou Maria e ele se ajoelhou diante de sua mãe. Jesus ajoelhado diante de Maria. E ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. Maria era só alegria. Queria agradecer a Deus, queria agradecer a visita do seu filho, mas o seu corpo agora estava paralisado, não lhe obedecia à vontade. Maria ouvia ecos de saudações dos anjos que se aproximavam e então desfalece. Ela entra num processo de desencarne. Foram chamar João, que estava na cidade, mas Maria se eleva da terra, acompanhada de uma multidão de anjos. Ela pede, como se fosse o último desejo, que encaminhassem até Roma, porque ela ouvira falar do sofrimento que os cristãos estavam padecendo por amor ao seu filho.
E ela é conduzida pelos anjos. E de repente ela está em Roma, no Esquilino, no local onde os cristãos eram sacrificados, eram levados à morte. Chegando lá, Maria se aproxima de uma jovem que estava lá trancada, aguardando para ser levada à morte. Rosto sofrido, maltratado. Maria se aproxima dela. Queria oferecer alguma coisa. Mas o quê? Ela não tinha nada a oferecer. Imagina, Maria não tinha nada a oferecer. Foi que então, aos ouvidos dessa jovem, ela diz: filha, canta sim, converta as suas dores em hinos de louvor a Jesus. E aquela jovem, sem saber o porquê, começou a ter vontade de cantar. E cantou de uma maneira tão suave, tão linda, que de repente era acompanhada por todos aqueles que estavam encarcerados junto a ela e que estavam prestes a serem levados à morte. Todos cantavam um hino de profundo amor por Jesus. E aí Maria é levada para o alto. E aí nós vamos começar. Olha a gratidão de Jesus para com sua mãe. Vamos pensar na nossa mãe então agora. Todos nós com tantos defeitos, né? Não só nós, mas as nossas mães também são espíritos em evolução. Então, pense na sua mãe com muito carinho. Encarnada ou desencarnada também não vem ao caso, porque ela receberá de nós, se estiver desencarnada, receberá as boas vibrações, a nossa gratidão, o nosso amor. Vamos entender a nossa mãe. E aí nós vamos falar algumas coisas para ver se você já ouviu sua mãe dizendo isso pelo menos uma vez. Combinado? Você já ouviu sua mãe falar assim: menino, se eu te pego... Queria nos ensinar alguma coisa que estávamos fazendo errado. Então, menino, se eu te pego... Quando ela pedia para a gente procurar alguma coisa, e a gente dava só aquela olhada, vinha: não achei, mãe, não achei. Se eu for aí e achar, você vai ver. Quando você pedia alguma coisa e ela não tinha condições financeiras para comprar, ela dizia com tanto amor: depois eu compro. E a maneira como ela nos falava já saciava a nossa vontade. Depois eu compro, filho. Quando via a minha mãe em especial, já no avançar das horas da noite, trabalhando debruçada numa máquina de costura, ela falava, depois de cochilar sobre a máquina, ela falava: por hoje, chega de trabalhar. Menino, para de comer besteiras. Menino, leva o casaco. Não chega tarde. Veja com quem você anda, meu filho. Sua mãe já falou isso? Garanto que sim. Quando você fazia alguma coisa, finalmente fazia alguma coisa que estava correta, ela dizia: parabéns, filho. Você não fez nada mais do que a sua obrigação. Na hora de comer: come só mais um pouquinho, filho. Eu vou contar até 10. Ela pedia para você ir comprar alguma coisa, você voltava, né, malandro. Ela falava: cadê o troco? Mãe, deixa eu fazer isso, todo mundo faz. Você não é todo mundo, filho. Você é o meu filho. Ia tomar banho. Dava aquela tapeada, saía. Ela falava: não lavou atrás da orelha, né? Para de comer besteiras, senão você não almoça. Então, veja se essa não é a sua mãe, né? Mesmo desencarnada, ela está aí do seu lado.
ela está aí na sua lembrança. E todas as mães, veja se não é ela também. Mãe adora ouvir o barulho da fechadura quando o filho chega. Graças a Deus, chegou, está em casa. Mãe tem cheiro de banho, tem cheiro de bolo, tem cheiro de casa limpa. Mãe fica assustada quando lê notícias de assalto, acidente, briga. Mãe tem sonho. Mãe tem pressentimento. Mãe tem sexto sentido. Sétimo, oitavo, nono, décimo e vai em frente. Mãe não faz sentido para quem não é mãe. Não tem como explicar uma mãe. Mãe chora ao pé da cruz e chora em rebelião de presídio. Mãe chora se o filho é Messias ou se ele é um bandido. A mãe acredita. Mãe não pode ser testemunha num tribunal. Ela ama tanto o seu filho. Mãe é café com leite. Mãe é pão com manteiga. Mãe, escuta aí. Mãe é arroz doce. Mãe é biscoito. Mãe é bolacha de água e sal, banana cozida. E ainda faz você levar um pedaço do bolo quando você está indo para sua casa. Mãe só tem uma, mas é tudo igual. Mãe espera o telefone tocar. Mãe espera seu WhatsApp, mas espera. Sempre espera. Mãe ama. Ama incondicionalmente. A essa altura, você pode até estar perguntando, mas por que você está falando tanto a palavra mãe? Sabe por quê? Talvez seja porque a palavra mãe não tem sinônimo equivalente. Não tem palavra equivalente. Tente achar uma palavra equivalente, né? Já notaram? Mãe só rima com mãe. Então, toda a nossa gratidão, toda nossa gratidão às mães. Agradeço a minha mãe, que já partiu, mas está por aqui, né? Está bem, está bem. Agradeço a Cida, minha esposa, né? Mãe de 5. Agradeço as minhas filhas, todas são mães. As noras, agradeço. Agradecemos então a todas as mães, encarnadas e desencarnadas. Mãe é Deus aqui presente. Então, a todas mães, feliz Dia das Mães. Não esqueça, encarnada, dê aquele beijo no domingo. Desencarnada, aquela prece, gratidão, sempre às nossas mães. Vamos encerrar com a prece e agora vamos colocar à frente, obviamente, Jesus. Mas Jesus, permita que Maria também esteja conosco. Só Maria? Não. As nossas mães, por favor, Jesus, que elas também estejam com você. Encarnadas ou desencarnadas. Desencarnadas, espiritualmente estejam lá. Desencarnadas. Encarnadas, que o pensamento delas, que o coração delas esteja com você, Jesus, para que elas possam receber, nesse momento de prece, as vibrações dos seus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado às nossas mães, todas. Que todas elas, Jesus, recebam o carinho dos seus filhos. Que todas as mães sejam reconhecidas por seus filhos,
se não fizeram o que deveriam exatamente ter feito, mas que elas sejam reconhecidas pelo esforço que fizeram, pela dedicação que deram. Ninguém consegue dar aquilo que não tem. As mães também dão aquilo que têm, mas que todos nós sejamos gratos por tudo aquilo que elas fizeram, fazem e farão. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade. E a todas essas mães, feliz Dia das Mães. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, né? Obrigado pela paciência. Estou vendo aqui, já passou Sandra, Vanessa, tá? Vanessa, quem mais? Maria Aparecida Barbosa, Geuci, Maristela, tudo bem, Maristela? Seu Laércio, Marli, tudo bem, Marli? Um abraço a todos aí também, no lado do YouTube. Vamos ver quem está aqui. O Velho Almeida, o Gé, ô filho, boa noite. Alceia, tudo bem, Alceia, Paulo, tem mais gente aqui, tem mais gente. E Dr. Faria e esposa. Muito obrigado pela paciência, um grande abraço e feliz Dia das Mães. Tchau, pessoal. Obrigado pela paciência.